Queria saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem eu não vi e não vejo há 2 semanas, né? Estivemos viajando e Deus nos abençoou na viagem, nos guardou na ida, na volta. Eu ainda estava de bengala e lá eu sofri um pouco por causa do frio, lá no Mato Grosso. Para os irmãos terem ideia, um dos irmãos da igreja perdeu 500 cabeças de gado, né? Por causa do frio. É lógico que a fazenda dele é no Pantanal, ali para frente um pouco de Aquidauana, 500 cabeças morreram de frio. Estava um senhor de um frio, mas a comunhão que tivemos lá foi muito quente, com os irmãos, com o pastor, os pastores, e conversamos muito. O Paulo Elias nós crescemos juntos, né? Relembramos muita coisa, relembramos coisas engraçadas. Por exemplo, tem um que cresceu conosco, mora em São Caetano, Josué. O Josué é primo do Paulo. E ele formou um conjunto, ele tem a nossa idade, a minha idade, né? A minha idade, do Luiz aí. Ele formou um conjunto para cantar música dos Beatles, do Renato Seus Buqueps, aquela história, né? E o nome do conjunto é interessante. Velho é a mãe. Eu não estou falando isso para vocês, né? Porque hoje eu fui contar meu acidente de moto para ele falou assim, é velhice, né? E eu lembrei do título do conjunto. Mas louvado seja o Senhor, porque podemos dizer que estamos juntos lá com os irmãos de Aquidauana, caminhamos juntos, eles são submissos ao Christian, nós ao Mimitian, e louvado seja o Senhor. Ainda hoje cedo tive um contato lá para saber da Suzane, que estava hospitalizada. Eu ainda não recebi resposta, não sei se ela ainda está, que é a filha do missionário pastor Josué. O índio, trabalha com os índios lá. E a filha dele tomou medicamentos a mais e ficou em coma durante uns dias. Mas parece que a última notícia é que ela já estava melhorando e está ficando boa. E outra que está boa, e nós oramos, é a Ângela. A Ângela lá de Patrocínio. Ela operou, estava com um tumor na tireoide. E está tudo bem. Está tudo bem, já saiu do hospital, está se recuperando da cirurgia. Ok. Louvado seja o nosso Deus por essas coisas. Amém? Eu queria louvar o Senhor pela sua vida. Eu queria que você dissesse, eu queria louvar a Deus agora pela sua vida, meu irmão. Na sua vida. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui, amém? Ok. Se você tiver Bíblia, nem talvez seja necessário. O texto hoje é curto, assim como o título. O título da palavra é Jesus. Poderia ser Jesus Cristo, ou ainda Cristo, né? Mas é só Jesus. Vamos repetir? Esse é o título. Deveria ser o título do dia, do nosso dia, né? Na nossa vida. Jesus. E nós vamos ler em Mateus, capítulo 22, versículos 41 e 42. Se você quiser abrir aí, Mateus 22, 41 e 42. Que diz o seguinte: ora, enquanto os fariseus estavam reunidos, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? Vamos repetir isso? Que pensais vós do Cristo? É bem alto vocês. Que pensais vós do Cristo? Agora pergunta para a pessoa do teu lado aí.
Que pensais vós do Cristo? De quem é o filho? Responderam. De quem é o filho? Responderam os fariseus, de Davi. Ok, até aí. Mas nós vamos meditar nessa manhã só nessa frase. Que pensais vós do Cristo? Nós sabemos que Jesus é o centro da história. Isso é fato, isso é uma verdade. O mundo inteiro, ou quase inteiro, divide antes de Cristo e depois de Cristo, a história da humanidade. Nós vivemos depois de Cristo. É lógico que nós sabemos que ele nasceu, ele viveu, ele foi batizado, ele operou milagres, ele pregou o reino de Deus, ele foi para a cruz, ele morreu e ele ressuscitou. Realmente, Cristo é o centro de toda a história, e no mundo inteiro. Resta saber se ele é o centro da nossa vida. Ele é o centro da Bíblia, no Velho Testamento e no Novo. No Velho Testamento, aquela rocha que deu água ao povo, lá no deserto, representava Cristo. Ele é o nascido de mulher, que pisou a cabeça da serpente. Ele é o rochedo da nossa salvação, ele é o refúgio da nossa salvação, ele é o tudo das nossas vidas. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é aquele que andou por toda parte, pregando, libertando os oprimidos, expulsando demônios, curando e amando aquele povo. O livro do Apocalipse fala do final da história, e Cristo ali também é o centro. E a volta gloriosa de Jesus, a vitória final e o nosso futuro para toda a eternidade. Jesus, afinal, é o centro de toda a história. Agora Jesus está diante dos mais sutis e adversários aqui dos fariseus. Quem pensais vós, que pensais vós do Cristo? É uma pergunta emblemática. É uma pergunta que ecoa através dos tempos. E é uma pergunta que chega hoje até nós. Jesus perguntando: o que é o Cristo para vocês? E nós vamos começar fazendo um giro pela Bíblia, como se estivéssemos fazendo uma enquete, como se estivesse fazendo uma pesquisa, não é? E os fariseus, que eles diziam que era o Cristo? Eles diziam que era um mentiroso. Eles diziam que ele blasfemava, se dizendo filho de Deus. Eles disseram ali ao pé da cruz: se és Deus, salvou tanta gente, por que não salva a si mesmo?
tudo que eles disseram é verdade. Tudo que os fariseus disseram é verdade. Jesus poderia responder para os fariseus ali da cruz: eu vou ficar aqui e vou morrer, porque senão todos vocês vão descer para o inferno. Cristo subiu na cruz para que nós não descêssemos para o inferno. Cristo se dizia filho de Deus e era. Cristo poderia responder para os fariseus. Mas vamos perguntar para um outro inimigo de Deus: quem é quem pensais vós, ou que pensais vós de Cristo? Senhor Caifás, que compraste Judas por 30 moedas de prata, que pagou para testemunhas ou falsas testemunhas testemunharem contra Jesus. Que pensais vós? E ele responderia também: eles blasfemam. Eles blasfemaram. Ele blasfemou, que é e se dizendo o Filho de Deus. Caifás, isso é verdade. Cristo é o Filho de Deus. Mas vamos perguntar para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, que covardemente condenou Jesus. O que ele diria? Eu não vi nele, eu não vejo nele crime algum. Verdade. Cristo não cometeu crime. Cristo nem sequer pecou. Simplesmente amou. É verdade, Pôncio Pilatos. Ele não teve crime algum. Foi inocente para a cruz. E vós, andando mais um pouco, esposa de Pilatos. E vós, esposa de Pilatos, que disse para Pilatos o seguinte: ela disse para Pilatos: cuidado, este é um justo. Verdade, esposa de Pilatos. Jesus é o único justo. O justo. Porque Paulo escreve: não há um justo sequer. Nem aqui, nem em toda a Bíblia, a não ser Cristo Jesus. O justo que morreu pelos injustos e nos tornou justificados por Ele. Justos através dele. É verdade. É verdade. Mas vamos perguntar para um discípulo também que acabou sendo inimigo de Jesus. Judas Iscariotes, que andou com ele, que ouviu as pregações, que ouviu os ensinamentos dele. Judas Iscariotes, que viu de perto os milagres, Lázaro ressuscitando, mas que acabou traindo Jesus por 30 moedas de prata. O que ele diria? Eu traí sangue inocente. É verdade, Judas. Traiu sangue inocente. O sangue que foi derramado por toda a humanidade, ou por todo aquele que recebe Jesus, que crê em Jesus. Eu traí sangue inocente. Mas vamos perguntar também para o centurião.
romano, que estava ali debaixo da cruz. Esse homem que talvez tenha ajudado a pregar os pregos nas mãos de Jesus e nos pés. Esse homem que também, juntamente com os outros, zombaram de Jesus. E quando Jesus morre e escurece tudo, troveja, ele olha para Jesus e diz: ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Verdade, soldado romano. Verdade, ele é o Filho de Deus. Poderíamos perguntar para o John Lennon, um dos 4 Beatles, um ícone da história da música: que pensais do Cristo? E certa feita, John Lennon declarou: o cristianismo passará, mas nós, os Beatles, somos mais populares do que ele. Pouco tempo depois se desfez, os 4 se desfez o conjunto, o grupo. Mais tarde, John Lennon é assassinado e está enterrado. Cristo está vivo, à direita do Pai. Cristo vive. Agora, os seus amigos, vamos passar por eles também. João Batista, que pensais do Cristo? João Batista, o príncipe dos pregadores, que vivia lá no deserto comendo mel, gafanhoto, vestido de pele de animal, mas o profeta que foi enviado depois de 400 anos sem um profeta. João Batista diria: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero que você repita isso para o irmão. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João Batista. É verdade, João Batista. É verdade. Tudo isso já está acontecendo. Nós já estamos recebendo o Espírito Santo. Alguns, muitos já receberam. Para a glória de Deus, Pai. Mas vamos seguir com a nossa enquete. E você, Pedro? Pedro que negou Jesus 3 vezes. Pedro que cortou a orelha do soldado. Enfim, o Pedro que nós conhecemos, que andou sobre as águas, ouvimos esses dias aqui. Pedro diria: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É verdade, Pedro. Ele é o Cristo. O Cristo prometido no Velho Testamento todo, que veio, foi para a cruz e ressuscitou, foi ressuscitado de entre os mortos. Para ter a primazia, não é? Da ressurreição. E você, João, discípulo amado, mais novo, discípulo que colocava a cabeça no ombro de Jesus, andava bem próximo a Jesus. E nós vamos ter que falar aqui um pouquinho mais e ler de João. Ele diria: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez.
Mas ele diria mais, já em Apocalipse. Ele diria: o Senhor Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. É verdade, João. É verdade, João. Mas e vós, Paulo? Eu vou dizer só uma coisa de Paulo. Paulo diria: ele é a minha vida. Para mim, o viver é Cristo. O morrer é lucro. Esqueço de tudo lá para trás. Jesus é a minha vida. É verdade, Paulo. Jesus é o nosso tudo. Ele é o centro e tem que ser o centro da nossa vida. Porque Ele é o centro de toda a história. Mas nós vamos ainda prosseguir. Se perguntarmos para o autor de Hebreus, alguns acham que é Paulo, mas não tem essa certeza. O autor de Hebreus diria: tendo Deus falado de muitas maneiras aos antigos e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos fala pelo Filho Cristo Jesus. Sendo Ele o resplendor da glória e a expressa imagem do seu ser, do seu ser, a expressa imagem do seu ser, ou seja, a expressa imagem de Deus. Ele diz: quer ver a Deus? Olhe para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Majestoso, aquele que purificou os nossos pecados. Isso diz Hebreus. Por fim, vamos sair da terra. Não como aquele submarino que afundou e ficou por lá. Não como um foguete que vai à lua. Mas irmos ao Santo dos Santos e perguntar para o Pai. Deus, Criador de todas as coisas. O que Ele diria? Este é o meu Filho amado, no qual tenho prazer. É verdade, não precisa dizer para Ele que é verdade, né? Porque isso é a verdade do Senhor. E você, Espírito Santo? Que pensais do Cristo? Ele nem pensa, ele tem o mesmo pensamento. Eu vim para testificar dele. Eu vim para testificar da verdade. Eu vim para testificar do Evangelho. Eu vim para testificar a vocês que vocês são filhos de Deus. Eu vim para dar poder para vocês, para que vocês, igreja, preguem o Evangelho do Reino, com poder, com os dons espirituais. Eu vim para habitar o corpo de Cristo, ou seja, a igreja do Senhor. Mas nós poderíamos, por último, perguntar ao próprio Jesus: que pensais? Ele diria assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o rochedo. Eu sou a porta. Quem entrar, sairá, encontrará pastagens. Eu sou
o eu sou. Eu sou o eu sou, lá do Velho Testamento, dizendo para Moisés, Moisés, quem eu digo que está me enviando? Qual que é o nome? Diga que o eu sou está te enviando. E Cristo diria, eu sou o eu sou. Um livro do C.S. Lewis diz o seguinte, quando eu li eu nem gostei muito, mas hoje eu vou usar. Ou ele é, Cristo, um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele falou o que é, e ele não é, ele é um mentiroso. Se ele pensa que ele é, mas ele não é, ele é um louco. Risca isso, porque ele é Deus. E a pergunta agora, para concluir, vai para cada um de nós. Que pensais do Cristo? Será que para você Cristo é aquele que só tem no Natal? Ele já não está muito popular no Natal, né? O Papai Noel parece que está. Será que nós comemoramos o Cristo só na Páscoa? Será que nós vamos sair daqui e Cristo vai ficar aqui? Lembre-se de uma coisa, Cristo é o centro de toda a história. Cristo iniciou a história. No princípio era o verbo, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele já existia. Sem ele, tudo que foi feito, nada do que foi feito se fez. Será que Cristo é para você simplesmente aquele Cristo do presépio, aquele bebê do presépio? Cristo é o centro da história e tem que ser o centro da nossa vida. Porque esses vão ser arrebatados. E está próximo. Está próximo. Enquanto eles vão vindo aqui para cima, eu queria que vocês abaixassem a cabeça, que nós vamos orar. Senhor, nós sabemos quem o Senhor foi, quem o Senhor é. Nós sabemos que o Senhor hoje está à direita do Pai, como sumo sacerdote, como advogado nosso. Mas sabemos também que o Senhor está aqui no meio da igreja. Sabemos que o Senhor é o Deus vivo, Cristo vivo, Jesus vivo, que ressuscitou dentre os mortos e venceu. E, portanto, nós podemos também ser aqueles mais que vencedores em Ti, Pai. O Senhor é o nosso tudo. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é aquele digno de receber toda a nossa adoração. Digno de receber todo o louvor. Porque o Senhor é o dono de toda a glória. Amém. Nós te louvamos e ficamos em pé para dizer: eu sou de Jesus. Eu conheço Jesus. E a minha vida, o centro dela é Jesus.
tvcmc.com.br. É o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.